Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre escrúpulos. E para embasar ainda mais o nosso roteiro aqui, eu trouxe este livro aqui, que é o Catecismo da Igreja Católica. Ele foi feito pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E esse livro aqui, basicamente, ele resume, toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a partir do momento que nós falarmos sobre os escrúpulos aqui, eu vou trazer algumas passagens desse livro aqui para que a gente consiga se embasar. Você já se sentiu preso dentro da sua própria mente, questionando cada decisão, cada pensamento e cada intenção? Como se a qualquer momento pudesse estar errando, mesmo sem querer? Como se Deus estivesse constantemente observando, esperando que você escorregue? Hoje vamos falar sobre os escrúpulos, não apenas como um conceito, mas como uma experiência real, uma batalha silenciosa dentro da alma que pode nos aproximar ou nos afastar de Deus. Então, o que são os escrúpulos? Escrúpulos são, essencialmente, um excesso de preocupação com o certo e o errado, uma obsessão com a própria moralidade. Pode parecer algo positivo à primeira vista, afinal, quem não quer ser justo, íntegro, puro diante de Deus e dos homens? Mas quando os escrúpulos tomam conta, a busca pela retidão se torna um fardo insuportável. Você começa a duvidar de suas intenções, a revisar suas palavras e ações repetidamente, a temer que até mesmo pensamentos involuntários possam comprometer a sua alma. No quesito vida social, talvez você já tenha vivido isso. Você está em uma roda de amigos, mas antes de falar qualquer coisa, pensa e repensa se as suas palavras podem ser mal interpretadas. Você comete um erro pequeno no trabalho e passa horas remoendo se foi desonesto ou injusto. Você faz uma escolha comum no dia a dia, mas se pergunta se de alguma forma feriu um princípio moral ou religioso. A vida social, que deveria ser natural, se torna um campo minado. O escrupuloso teme desagradar, teme errar, teme que sua consciência o condene depois. Mas será que isso é o que Deus quer de nós? Será que fomos criados para viver em constante medo? O escrúpulo e a salvação. O medo de Deus. A relação entre os escrúpulos e a salvação é um terreno delicado. Se você sente isso, talvez já tenha se perguntado: e se eu não tiver me confessado direito? E se a minha oração não foi suficiente? E se Deus não me perdoou porque eu não estava sinceramente arrependido? O escrupuloso não duvida da justiça de Deus, pelo contrário, teme tanto essa justiça que acaba se esquecendo da misericórdia divina. Cristo nos chama à santidade, sim, mas também nos convida a confiar, a ter paz no coração, a saber que a salvação não depende de nossa perfeição absoluta, mas da graça que Ele nos oferece. Se nos prendermos em uma constante angústia sobre sermos puros o suficiente, santos o suficiente, dignos o suficiente, estamos confiando mais em nós mesmos do que na cruz de Cristo. E isso, consequentemente, fere o primeiro mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o excesso de escrúpulos pode fazer com que nós falhemos até mesmo no primeiro mandamento. A consciência é um presente de Deus. Ela nos guia, nos adverte, nos chama à retidão. Mas e quando ela se torna um tirano? Quando, em vez de nos conduzir à paz, nos mergulha em dúvidas sem fim. E é aí que o escrúpulo deixa de ser virtude e se torna uma prisão, um estado de inquietação constante que não vem de Deus, mas do medo. E o medo, como sabemos, não vem do amor. Medo é o antônimo de fé. Então nós temos que ter consciência se o nosso medo é saudável, se o nosso temor é saudável, ou se ele já está tomando o lugar de Deus, se ele já está tomando o nosso lugar de fé. Então nós temos que ter uma fé rígida, uma fé sólida, para que a gente não caia na tentação de estar cometendo o pecado do excesso de escrúpulos. Na primeira carta de João, nós lemos: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Se o seu caminho espiritual é guiado mais pelo medo de errar do que pelo desejo sincero de amar a Deus, talvez seja a hora de refletir: será que essa culpa constante realmente vem do Espírito Santo? Então, como nós vamos lidar com os escrúpulos? Se você se identifica com isso, não está sozinho. A boa notícia é que há um caminho para a liberdade. Então, busque direção espiritual. Um padre ou diretor espiritual experiente pode ajudar a diferenciar entre uma consciência bem formada e um escrúpulo doentio. Confie na misericórdia de Deus. A justiça de Deus não é de um juiz impiedoso, mas a de um pai que quer que seus filhos encontrem o caminho, não que vivem aterrorizados. Aprenda a deixar para trás. Se confessou sinceramente um pecado, confie no perdão. Se tomou uma decisão moralmente correta, não fique remoendo se poderia ter feito melhor. Reze, mas sem obsessão. A oração deve ser um refúgio, não uma fonte de ansiedade. Deus escuta até mesmo os pedidos mais simples. Deus, antes mesmo de você pedir, antes mesmo de você orar, Ele já sabe o que tem no seu coração, porque Ele te conhece, desde antes de você sequer ser concebido.
Então nós precisamos confiar em Deus, porque essa é a verdade. E a verdade, ela é sempre uma só. E nós, como católicos, devemos confiar plenamente no que nós temos como princípio, que é justamente a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. Escrúpulos podem parecer um sinal de zelo pela santidade, mas quando dominam nossa vida podem nos afastar da paz que Deus quer nos dar. A verdadeira santidade não vem do medo constante de errar, mas do amor profundo que deseja agradar a Deus naturalmente. Se você sente que sua consciência mais te aprisiona do que te liberta, peça a Deus não apenas para te ajudar a viver com retidão, mas que te ensine a confiar, porque no fim, a maior verdade sobre a salvação é que ela não depende da nossa perfeição, mas da graça de Deus em nós. E essa graça já está disponível para você. Na teologia moral católica, o escrúpulo ou consciência escrupulosa é um estado de inquietação exagerada em relação ao pecado, levando a pessoa a ter medo excessivo de estar constantemente em erro ou de ofender a Deus, mesmo em situações onde não há pecado real. A Igreja Católica vê os escrúpulos como um problema espiritual e psicológico que pode atrapalhar a paz interior e a relação com Deus. Distinção entre consciência reta e consciência escrupulosa. A Igreja ensina que uma consciência bem formada deve seguir os ensinamentos de Cristo e da Igreja sem cair em extremos. A consciência escrupulosa, porém, exagera a gravidade do pecado, vendo o erro onde não há ou considerando pecados veniais como mortais. A confiança na misericórdia de Deus. Um dos maiores perigos dos escrúpulos é que eles podem levar a pessoa a perder a confiança na bondade e no perdão de Deus, o que pode gerar angústia, desespero e até mesmo afastamento da fé. A Igreja ensina que Deus é misericordioso e que o sacramento da confissão é um meio seguro para obter o perdão. Direção espiritual e obediência. Para aqueles que sofrem de escrúpulos, a Igreja recomenda a orientação de um sacerdote ou diretor espiritual experiente, como já falado anteriormente. A obediência ao confessor é essencial para evitar cair em auto-julgamentos excessivos. Embora a confissão seja importante, a Igreja alerta que pessoas escrupulosas podem ter o impulso de confessar repetidamente os mesmos pecados por medo de não terem sido perdoadas corretamente. Esse ciclo pode ser prejudicial e precisa ser equilibrado com confiança na graça de Deus. Em alguns casos, os escrúpulos podem estar ligados a distúrbios psicológicos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC. Nesses casos, a Igreja incentiva que, além da ajuda espiritual, a pessoa busque auxílio profissional. Santos que enfrentaram os escrúpulos. Vários santos passaram por um período de escrúpulos, como Santa Teresinha do Menino Jesus e Santo Afonso de Ligório. Eles superaram essa dificuldade confiando mais no amor e na misericórdia de Deus do que em seus próprios medos. A Igreja Católica ensina que os escrúpulos não vêm de Deus, mas sim do medo excessivo e da falta da confiança em sua misericórdia. O caminho para superar esse problema está na formação de uma consciência equilibrada, na direção espiritual e na confiança no amor de Deus. O Catecismo da Igreja Católica não trata diretamente dos escrúpulos como um tema isolado, mas apresenta princípios que ajudam a entender e superar essa dificuldade. Aqui estão alguns trechos relevantes. Consciência bem formada e a consciência escrupulosa. O SIC, que é o Catecismo da Igreja Católica, ensina que a consciência deve ser bem formada e equilibrada, evitando tanto a diferença moral quanto o excesso de rigor. Então, vamos atrás. No SIC 1783. A formação da consciência. A consciência deve ser educada e o juízo moral esclarecido. Uma consciência bem formada é reta e verídica. Formula seus julgamentos seguindo a razão, de acordo com o bem verdadeiro querido pela sabedoria do Criador. A educação da consciência é indispensável aos seres humanos submetidos a influências negativas e pelo pecado a preferir seu julgamento próprio e a recusar os ensinamentos autorizados. E o SIC 1790. O ser humano deve sempre obedecer ao juízo certo de sua consciência. Se agisse deliberadamente contra esse último, estaria condenado a si mesmo. Pode acontecer, no entanto, que a consciência moral esteja na ignorância e faça juízos errôneos sobre atos a praticar ou já praticados. Aqui vemos que o escrúpulo pode ser uma consciência erroneamente formada, que julga tudo como um mesmo quando não há culpa real. O medo exagerado do pecado pode levar à dúvida sobre o perdão divino, algo que a Igreja combate. No SIC 1847, vamos lá, é dito assim: Deus nos criou sem nós, mas não quis salvar-nos sem nós. Acolher sua misericórdia exige de nossa parte a confissão de nossas faltas. Se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se reconhecemos nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui é o seguinte, nós temos que reconhecer, que somos falhos e pecadores,
mas isso não pode interferir na nossa vida espiritual. Isso não pode interferir na nossa confiança em Deus, de modo que a gente consiga compreender o lugar do nosso pecado, digamos assim, porque ele não pode ser maior do que o lugar de Deus. A gente não pode deixar que o nosso pecado, o nosso escrúpulo, ele tome o lugar de Deus, que é a confiança plena, que é a verdade absoluta. Então nós temos que ter bem esse discernimento para que o nosso medo de pecar não se torne um pecado ainda maior. Então aqui continua. O SIC 2091. O primeiro mandamento visa também aos pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Há duas espécies de presunção. Ou o homem presume suas capacidades, esperando salvar-se sem a ajuda do alto, ou então presume a onipotência ou a misericórdia de Deus, esperando obter seu perdão sem conversão e a glória sem mérito. Isso aqui significa o quê? Que muita gente sabe que está errando, mas gosta de errar. Gosta no seu íntimo, no fundo do coração, né? A pessoa ela não se arrepende verdadeiramente daquele pecado cometido. É o que a gente chama de pecado de estimação. Então, a pessoa ela tem que estar verdadeiramente arrependida. E o verdadeiro arrependimento, ele vem com a graça divina, né? E a graça divina, ela só é trazida se você se alimentar disso daqui, se alimentar da palavra de Deus. Estar sempre orando, né? Em oração. Ter, sim, um escrúpulo saudável, um escrúpulo sólido, né? Que é justamente a voz, digamos assim, do Espírito Santo na nossa mente, no nosso coração. Quando a gente pensa para falar, quando a gente pensa antes de agir, de fazer uma determinada coisa, né? Que a gente pensa, nossa, isso aqui não tá legal, né? Isso aqui não é o correto. Então a gente tem esse discernimento, né? Não é aquele simples discernimento no sentido de ensinar a uma criança o que é certo ou errado. A gente tem um discernimento de acordo com a graça de Deus. Não é o discernimento do mundo, do senso comum. É o discernimento de acordo com a graça de Deus. E ela só é adquirida se for devidamente alimentada. É igual tomar água. Se você tomar água só no domingo, você vai ficar com sede o resto da semana. Então você tem que se alimentar disso todos os dias. Meditar nisso todos os dias. Refletir sobre isso todos os dias. Para que você consiga uma fé, uma base sólida dos seus pensamentos e dos seus escrúpulos. O escrúpulo pode ser um sintoma do desespero, que faz a pessoa duvidar da bondade e do poder do perdão. A igreja ensina que a pessoa não deve confiar apenas em seus próprios sentimentos, mas buscar ajuda espiritual para discernir corretamente. Então, novamente, no SIC 1785, é dito assim: na formação da consciência, a palavra de Deus é a luz de nosso caminho. É preciso que a assimilemos na fé e na oração e a ponhamos em prática. Devemos também examinar nossa consciência, confrontando-nos com a cruz do Senhor. Somos assistidos pelos dons do Espírito Santo, ajudados pelos testemunhos e pelos conselhos dos outros e guiados pelo ensinamento autorizado da igreja. Isso reforça a necessidade de buscar um diretor espiritual ou confessor para evitar cair nos exageros dos escrúpulos. O catecismo não menciona os escrúpulos de forma explícita, mas fornece diretrizes para superar esse problema, enfatizando a importância de uma consciência bem formada, a confiança na misericórdia de Deus combatendo o desespero e a necessidade de buscar a direção espiritual e confiar no ensinamento da igreja. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe nos comentários. Você já experimentou essa luta com os escrúpulos? Como você tem lidado com isso? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo com alguém que possa estar precisando ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe e te conduza à verdadeira paz.